professor Clóvis de Matemática. Hoje vamos ver a aula 2, primeiro bimestre, sexto ano. Números decimais. Os números decimais são aqueles que possuem em sua formação uma parte inteira, tem uma parte inteira, e uma parte decimal, que é a parte que fica depois da vírgula. Então, o número decimal ele tem a vírgula. Os números decimais estão presentes em nosso cotidiano, ao realizar compras em um mercado ou abastecer um carro, por exemplo. Estamos usando o sistema decimal, ok? Então, aqui nessa imagem nós temos valores monetários representados por números decimais, que são números que têm vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Assim, é importante entender como funciona o sistema de posição e, consequentemente, a nomenclatura desses números. Veja os exemplos. Vamos analisar o número 7,8271. A parte inteira é 7, que é a parte que está antes da vírgula. Depois nós temos 8 décimos, 2 centésimos, 7 milésimos e 1 décimo de milésimo, ok? Então aí agora nós temos no quadro de ordem a ordem da parte decimal também, tá? E continua valendo que o nosso sistema é decimal. Então significa que esse 8 ele vale 10 vezes o algarismo 2. Esse 2, 10 vezes o algarismo 7. Esse 7, 10 vezes o algarismo 1. Ok? Exemplo. Faça a análise de cada algarismo do número 2,127 e escreva-o por extenso. Então, nós temos aqui, ele está decompondo um número. Então, ó, 2 inteiros. Então, é a parte inteira. 2 unidades. 2 unidades mais 1 décimo mais 2 centésimos mais 7 milésimos. Ok? Então, ele decompôs o número. Portanto, a leitura fica 2 inteiros e 227 milésimos. 127, tá? Então, 2 inteiros e 127 milésimos. Foi um errinho aí. Acontece. Ok? Leitura dos números decimais. Uma casa decimal, décimos. 2 casas decimais, centésimos. 3 casas decimais, milésimos. 4 casas decimais, décimos de milésimos. 5 casas decimais, centésimos de milésimos. 6 casas decimais, milionésimos. E assim por diante, ok? Então, por exemplo, 3,2. 3 inteiros
ok? Faltou o S aí. 3 inteiros e 2 décimos. 8,23. 8 inteiros e 23 centésimos. 0,182. 182 milésimos. 13,0006. 13 inteiros e 6 décimos de milésimos. Faltou o S aí. Comparação de números decimais. A comparação de números decimais, a gente vai comparar ordem com ordem, ok? E aí nós temos alguns casos. O primeiro caso aqui, quando as partes inteiras são diferentes. Quando as partes inteiras são diferentes, o maior número será aquele que tiver a maior parte inteira, então é mais fácil. Então, ó, 5,14 é maior do que 4,78, porque a parte inteira do primeiro número, 5, é maior do que a parte inteira do segundo número, que é 4. 1,78 menor do que 4,01, porque a parte inteira do primeiro número, que é 1, é menor do que a parte inteira do segundo número, que é 4. Ok? Agora, o segundo caso, quando as partes inteiras são iguais. O maior número será aquele que tiver a maior parte decimal. Ok? Aí é importante igualar as casas decimais. Vamos ver o que significa isso. Primeiro, 0,8. O segundo número, 0,222. Então aqui a gente vai igualar. Espera aí. Ó, vamos colocar 0,8. A gente vai igualar o número de casas decimais. Então a gente tem que colocar aqui 0, e tem que colocar aqui 0 também. E aí eu vou comparar com 0,222. Então eu igualei o número de casas decimais completando com 0. Quem que é maior, 800 ou 222? 800. Então 0,8 é maior do que 0,222, ok? Agora o segundo número, o segundo exemplo, 0,125, 0,051. Aqui já tem o mesmo número de casas decimais. Então 125 é maior do que 51. Então significa que 0,125 é maior do que 0,051. Representação na reta numérica. No sistema posicional, cada dígito
cada algarismo que está à esquerda representa 10 vezes o que o anterior representa. Isso aí nós já vimos, né? Então, por exemplo, 55. Então, 5 dezenas, 5 unidades. Então, esse 5 que está na segunda ordem é 10 vezes o 5 que está na primeira ordem, que é a ordem das unidades. Então, vamos lá. Então, reta numérica, então a gente desenha uma reta geométrica, escolhe uma unidade de medida, e aí a gente, a partir do zero, do ponto que a gente chama de zero, a gente repete essa unidade de medida, e aí nós temos então uma reta numerada. Lembrando que toda reta numerada ela tem um sentido de crescimento. Então o sentido de crescimento geralmente é para a direita, ok? Que é o sentido positivo, certo? Então, por exemplo, se a gente quer representar 1,376, então primeiro eu vou olhar para a parte inteira é 1, então ele está entre 1 e 2. Aí a gente vai pegar essa parte inteira e vai dividir em 10 partes. Então eu vou ver a primeira casa decimal, 3. Então ele está entre 1,3 e 1,4. Aí eu vou pegar esse intervalo entre 1,3 e 1,4, vou dividir novamente em 10 partes. Então, e aí, como a segunda casa decimal é 7, então ele está entre 1,37 e 1,38. Aí é vírgula, tá, pessoal? E aí a gente chega na última casa decimal, que é 6. E aí eu vou dividir o intervalo entre 1,37 e 1,38 em 10 partes. E aí a sexta parte vai ser o número que eu quero representar, ok? Que é 1,376, certo? Agora chegou na parte dos exercícios. Vocês vão fazer os exercícios e entregar na atividade 2. Até a próxima aula.